Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu e nós estamos aqui com o nosso irmão Emerson, de Caxias do Sul, que compartilhava das suas experiências com Cristo e como Deus faz essas obras espirituais dentro de nós, que às vezes a gente até não tem nem muitas palavras para relatar, nem entendimento para tentar explicar para os irmãos como que funciona, né, essa revelação subjetiva que Deus faz dentro de nós, de renovar nossa mente, de nos trazer curas espirituais dentro do nosso coração, como Deus processa, né, a sua palavra, a sua obra dentro de nós, mas como o irmão Emerson compartilhou, Deus olha o coração, né, e Ele quer ver o nosso coração diante dele. Mas, irmão Emerson, compartilha conosco as tuas experiências recentes, né, aquilo que Deus tem operado no teu coração. Já fazem um tempo, né, que o irmão veio com 17, 18 anos, agora tem 25, então tem muita coisa aí para compartilhar conosco. Na verdade eu tenho 24, vou fazer 25 em dezembro, então vamos deixar um ano a menos aí nessa conta. Mas também, sim, na metade, sim, da caminhada com o Senhor também, ainda na rejeição, sim, eu me lembro que teve uma experiência, assim, que eu vou relatar rapidinho, assim, que ainda com rejeição, assim, porque eu acho que eu vou ser tratado nessa área aí a minha vida inteira, até a vinda do Senhor. E talvez lá, né, no dia da glorificação, Ele vai falar assim, não, agora tu se livra de tudo isso aí, agora a gente vamos se regozijar aqui, né. Mas, assim, eu me lembro que também, assim, na área da rejeição, eu tinha rejeição porque eu entrava na igreja, isso já na metade da caminhada, assim, eu entrava na igreja, sentava e ninguém vinha me cumprimentar. Todo mundo tinha ali, eu achava assim, todo mundo tem um grupinho, cada um tem seus grupinhos VIPs, ninguém vem me cumprimentar, né? Os irmãos não gostam de mim, não vêm me cumprimentar. Até que um dia o Senhor falou pra mim assim, tá, mas acho que foi numa ministração, se eles não vão te cumprimentar, vai tu cumprimenta eles. E eu comecei a fazer aquilo. Eu falei, então tá, vou fazer isso. Eu chegava na igreja, eu ia cumprimentar irmão por irmão. E aquilo ali eu fui fazendo, seguido. Que o Senhor arrancou aquilo ali de mim, aquele sentimento. E hoje eu chego, sento na igreja, alguns vêm e me cumprimentam. E daí, como eu arrumo os instrumentos lá da igreja, em Caxias, no domingo, né? Quando eu desço do púlpito, eu já vou cumprimentando o irmão por irmão, Deus te abençoe, seja novo, eu desejo que ele receba do Senhor, seja bem-vindo, né? Eu recebo eles com amor, assim como eu também recebi, porque de graça recebestes, de graça dai. Então, aquilo que eu gostei de ter recebido, eu tenho, assim, um cuidado para também transmitir para eles. Aquilo que eu não gostei de ouvir na igreja, eu tenho um cuidado para também não transmitir, né? Daqui a pouco eu tô falando alguma coisa aqui, né? E tem um novinho ali que ele não vai receber de uma maneira positiva aquilo. Então, eu tenho que ter esse cuidado, assim. Às vezes eu ouço assim, daí eu só peço misericórdia, Senhor. Ainda bem que eu não sou novinho, que eu tô ouvindo. Então a gente também tem que ter cuidado com isso, né? E talvez vá manifestar rejeição na outra pessoa, né? Mas, assim, recente, assim, uma experiência que eu tive com o Senhor foi dia 1 de janeiro de 2020. Recente tinha virado o ano, estávamos em um grupo de irmãos, né? Eu tinha avisado em casa que eu não ia passar a virada com eles. Eu tinha avisado uma semana antes. Eu não vou passar, eu quero passar orando, quero, né, estar em comunhão com o Senhor. E ali, né, eu pensei assim, pronto, minha mãe vai enlouquecer comigo. Minha mãe recebeu assim com uma alegria, ela também vai na igreja e tudo, né. Ela é muito família. Ela gosta de estar junto com os filhos, sabe. E por isso que eu achei, minha mãe vai ficar triste comigo, né. Não, recebeu, eu fui. E eu me lembro assim, quando virou o ano, a gente fez um círculo, damos a mão um para o outro, sim, e começou orando por um, e foi. Quando chegou na minha vez, eu me lembro que algumas palavras, assim, eu não me lembro totalmente, mas com umas palavras bem simples, assim, eu pedi pro Senhor me quebrar. Falei, Senhor, eu quero te servir, pode quebrar, Senhor, pode trazer o quebrantamento pro vaso, porque eu não aguento mais, não quero mais ficar aqui servindo o Satanás, eu quero te servir. Com essas palavras, não foi com essas palavras, mas eu estou resumindo assim, irmão. Eu pedi pro Senhor me quebrar, eu falei, Deus, pode quebrar. Com essa palavra eu falei, quebra. E eu até... No Senhor de Senhor, ação ouvida e atendida. Eu até deixo uma dica assim pros irmãos. Irmãos, se tu fala assim, Deus não ouve minha oração e Deus não faz o que eu peço, pede pro Senhor te quebrar.
não vai demorar, o Senhor vai atender, tu vai ter uma experiência de fé com o Senhor muito grande, porque Ele vai atender. E na verdade é isso que o Senhor espera de nós, né? Ontem mesmo, na primeira ministração, o Senhor fala, pede pro Senhor te quebrar, irmão. E daí eu vi assim, alguns irmãos assim, mas eu já tinha pedido, né? Então eu já tinha passado. Tem que pedir, irmão. Vai doer, vai sofrer, irmão, mas o quebrantamento é necessário para que a gente venha crescer em vida, para a gente ter mais comunhão. E eu pedi. Não demorou. Uma semana depois, mais ou menos, né? Eu prestes a sair de férias, né? Eu desde o dia que eu entrei na empresa, na loja, né? Eu entrei em janeiro do ano passado. Eu tinha 3, 4 meses. Cada vez que eu subia no RH, eu comentava: se eu ainda estiver aqui, né? Eu gostaria de ter minhas férias, enfim, no carnaval. Porque daí eu explicava o motivo, daí até que o Senhor honrou o vaso e deixou, né? E quase um mês antes, um pouco menos de um mês antes de eu sair de férias, uma semana depois de eu ter pedido pro Senhor quebrar o vaso, ele só estava preparando as coisas, né? Num sábado, eu em casa, lavando a louça, bem bonitinho, tinha recém discutido com a minha irmã, né? A amargura, e manifestou umas dores em mim, assim, eu pensei que era nas costas. Mas quando veio a dor, assim, eu já sabia, porque eu tinha 1 ano atrás tido uma crise renal. E pedra no rim eu tive, sabe? Foram 3 longas semanas de quebrantamento. Por quê? Né? Olha só o que o Senhor faz com o vaso. A primeira semana, a cada 3 horas eu tinha crise renal. E eu tinha que ir pro plantão. Né? Eu tenho plano de saúde, só que eu me enrolei para fazer o plano de saúde na empresa, então tinha mais ou menos 20 dias de carência e eles não quiseram me internar por causa desses 20 dias. Então, o Senhor podia ter esperado para fevereiro? Podia, mas daí eu não ia ser tão quebrado assim, né? Porque eu ia ter o plano de saúde, a carência vencida, e eu ia poder ser internado na hora. O Senhor, ele fez um arranjo perfeito. E eu fui assim, cada 3 horas eu ia pro pronto-socorro. 3 horas. E não fui só eu quebrar, né? A família inteira. Meu irmão que ia todo dia comigo, né? A cada 3 horas. E nessa primeira semana, assim, eu me lembro, assim, que eu fui Jó. E eu me lembro que nessa semana também, eu abri a TV Menoral, abri o Pão de Judá, o YouTube, para ouvir uma palavra de consolo do Senhor. E ele ministrou Jó. Ele ministrou até o encontro de Florianópolis, Jó. Né? E eu abria para ouvir ao Senhor. Eu quero um consolo, eu preciso de alguma coisa para me fortalecer. Jó. Jó. E a gente sabe como é que foi a vida de Jó, né? Quando o Senhor permitiu trabalhar. E eu sofri assim, eu me lembro assim que na primeira semana eu me alimentei pouquíssimo do Senhor, não aguentava ouvir voz de ninguém, não aguentava assistir nada, eu só queria, os momentos que eu tinha sem dor, eu queria dormir. Porque eu passei assim, 1 semana sem comer, eu emagreci 8 quilos e pouco. Sem comer, não conseguia comer. E o Senhor tratou também nessa área, porque o primeiro alimento que eu comi foi uma sopa de legumes. Até a gente tem cuidado no que a gente fala, mas eu detesto legumes. E a primeira coisa que o Senhor me fez lá no hospital comer foi 3 colheradas, porque foi o que eu consegui, 3 ou 4 colheradas de uma sopa de legumes, do caldo só. Então, olha só, o Senhor quebrou o vaso, assim, moeu. E eu tive, assim, diversas experiências com o Senhor, assim, algumas, assim, um pouco mais fortes. Mas tem uma que eu quero compartilhar, que eu sinto de compartilhar, foi que teve 2 noites seguidas. A primeira noite eu estava deitado, assim, na cama, com a porta do quarto aberta, tudo apagado. E nisso, assim, apareceu um ser na minha porta. Muito escuro, muito trevoso. E ele estava na porta do meu quarto. E o Senhor, eu acordado, e o Senhor, ele começou a falar para mim. Isso eu me alimentando um pouco, né? Eu tava revoltado, né, com aquilo ali, não aguentava mais a dor, né? Não com o Senhor, porque Satanás vinha ministrar, mas eu sabia que eu não podia ir contra o Senhor. E eu vi, assim, aquele ser, assim, muito feio, muito horrível, assim. E o Senhor falou assim, é o mal, ora contra ele na tua vida. E eu comecei a orar. E Deus repreende o mal da minha vida e tu tá repreendido em nome de Jesus. E orei, assim, contra o mal. E assim, depois que eu encerrei a oração, assim, apareceu um ser. A imagem que a gente tem de Deus, né, das historinhas, é um homem velho e barbudo, né? E apareceu um ser com uma roupa cinza muito clara. Era um homem. Cinza muito clara, barbudo, né, com umas vestes, assim,
tipo, roupas compridas, assim, tipo, panos, né? Bem da imagem que a gente acha que historinhas, assim, a gente vê Deus, né? Mas era um cinza bem claro, não era branco. E nisso o Senhor ministrou para mim, é o bem, repreende o bem na tua vida, né? E eu comecei a orar, e repreender o bem e tudo aquilo, né? Combater o bom combate que o Senhor nos ensina, né? E eu combati o bem. E ele foi embora. E o Senhor me falou, eu tô destruindo a árvore do bem e do mal da tua vida, né? Não aniquilou, porque ainda tá ali, né? Mas ele um bom avanço, sim, eu tive com o Senhor. E daí o Senhor, na outra noite, assim, o espírito da prostituição espiritual, assim, da prostituição, assim, uma mulher bonita, assim, veio, o Senhor repreende. Só que nisso, junto com ela, veio um espírito, assim, podre, imundo. E o Senhor falou, eu tô retirando toda a podridão que tem na tua alma. Eu tô retirando tudo, assim. E eu combati, assim, e eles foram embora. E esses, assim, eles vieram até o pé da minha cama, assim. E eu ali, né, com os olhos estalados, assim, né, um pouco de temor, um pouco de medo também. Mas eu fiz, assim, e o Senhor foi arrancando essas coisas de dentro de mim, assim. E essa experiência, assim, que eu tive com o Senhor foi a primeira semana. Na segunda semana, eu fiz uma litrotripsia, que é uma cirurgia laser, que fica dando disparos de laser para tentar quebrar a pedra que tinha no canal. Não quebrou. O vaso era duro. Né? Não quebrou, descascou a pedra. Mas nisso eu já tinha feito uma tomografia, eu não tinha uma pedra só, tinha uma no canal, mas eu tinha algumas de 5 milímetros, eu tinha uma de 9 milímetros no rim esquerdo, bem em cima, e aqueles eram no direito. Tinha uma de 7 milímetros, se não me engano, no rim direito também. Tava complicado, hein? Tava uma pedreira ali, né? Era um monte de coisa ali. E ali, né, eu tentei fazer a litrotripsia, o Senhor não permitiu que saísse, não permitiu que quebrasse, estava muito duro, né? E engraçado que a pedra no rim é algo farelento, ele vai se desmanchando, né? E daí eu não consegui nada com o plano de saúde, vamos pro SUS. Fiquei internado no pronto-socorro, na UPA lá de Caxias do Sul, né? Fiquei 24 horas internado esperando no leito, fui pro Hospital Pompeia, e daí no Hospital Pompeia fiquei lá e me liberaram. E eu revoltado com aquilo, né? Como que pode? Eu tô sofrendo e eles me liberaram. Daí eles falaram, se tiver crise, volta aqui. Tive uma crise, voltei, e daí eles decidiram, então, me colocar um catéter. O tal do duplo J, aquilo ali é uma bênção para tratar, assim, a nossa paciência. Eu não tinha mais dor, eu coloquei aquele duplo J, fiquei 2 dias internado no hospital, e passei 8 dias com o duplo J. E naquela semana ali, tudo saiu para fora. O Senhor botou tudo para fora, assim, e não as pedras, mas tudo que tinha dentro de mim, porque eu já tenho mais ou menos 5 ou 6 anos, não me lembro, agora não tenho certeza, assim, mas eu já achava que eu já estava muito bem com o Senhor, já estava bom em algumas áreas. Ira, eu achava que eu não tinha mais, rejeição, eu achava que eu já ministrava bem, eu achava que eu era paciente, eu achava que eu amava os da minha família, que eu não xingava mais. E naquela semana, como eu estava sem dor, eu fiquei em casa, porque eu estava com o duplo J, e eu comecei a ver os defeitos deles, porque eu passava o dia inteiro trabalhando, não via nada, chegava de noite, ia pros grupos familiares, chegava às 11 horas em casa, né? Comecei a ver, e eu comecei a ver o Senhor expôs a justiça própria, a ira. Eu sou líder do grupo familiar lá em casa, ele mostrou que expôs para os membros da casa que o líder não era espiritual, que eles não deviam se apegar em mim, mas no Senhor, que não era porque eu ministrava, que eu praticava. Mostrou assim, expôs o vaso, tudo que eu achei que eu não tinha mais, o Senhor expôs. Então assim, trabalhou em mim, trabalhou na minha família e trabalhou num contexto geral, porque estava sendo ministrado na unanimidade em Caxias do Sul. E o Senhor, assim, uma coisa assim que eu me lembro, eu não queria pedir oração pra ninguém. Não queria. E a minha mãe, de tanto matutar na minha cabeça, mas pede oração, pede oração. Era uma área do meu orgulho que eu não queria. Eu não sei, era inconsciente, mas eu não queria. Até que eu fui pedir também, sabe? Então, ministrou o corpo. Ministrou, o membro do corpo sofre, todos sofrem. Doía o meu rim, mas parecia que o meu rim estava enrolado com a minha coluna. De tanta dor. Estragou meu estômago por causa dos remédios. Então todos os membros que estavam próximos sofreram muito. Os outros sofreram um pouco menos, mas sofreram também, porque minhas pernas doíam, minha mente estava cansada, meu corpo estava todo exausto, né? E ministrando natural, porque o meu irmão,
que mora comigo, cada 3 horas ele tinha que levantar e ir comigo pro pronto-socorro, a maioria das vezes de madrugada. Do dia, às vezes, ficava assim, ó, uma paz, daí chegava, começava a anoitecer, começava as crises, né? Os da minha família foram tratados no meu expor, né? O Senhor expôs pra mim, mas tratou os da minha família também, né? Então, assim, o corpo foi tratado junto, assim, e essa experiência, assim, e o Senhor ministrou, mexeu tudo, assim, e daí na terceira semana, que daí foi a semana que eu tirei o duplo J, na quarta-feira eu tirei o duplo J às 2 horas da tarde, às 5 horas da tarde eu tive uma nova crise renal. Só que daí eu comecei a resistir, porque eu tinha culto, tinha reunião, na quarta-feira eu comecei a resistir àquela dor. E eu falei, não, eu vou ir na reunião. Eu vou ir, porque é lá que o Senhor quer que eu esteja. E eu fui, suava, branco, pálido, né? Pálido, assim, eu tava muito fraco. E eu fui, sentei lá nas cadeiras, na metade do louvor, não deu pra ficar. E eu voltei pro hospital, tô com uma crise e tudo. E eu fui. 1h30 da manhã eu saí do hospital. Às 6h30 eu tive que acordar porque acabou meus atestados. Eu tinha que voltar a trabalhar. No serviço eu fui. Tava que nem um zumbi, né? No serviço. Parecia um zumbi andando assim. 5 horas da tarde saiu uma das pedras. No outro dia ali pelas 4 e pouco saiu outra pedra. E no hospital eu fiz outra tomografia. E não tinha mais nenhuma pedra. Só tinha 2 que estavam no canal. E aquela de 9 que tinha no rim, que o médico falou que talvez nunca fosse sair, ia ficar ali de 9 milímetros, né? Tava quase desaparecida. Não tinha menos de 1 milímetro. Ele falou que quase não dava nem pra ver. Então, o Senhor fez uma obra ali, né? E daí o Senhor rompeu, assim, eu vi assim, em várias áreas da minha vida, Senhor. Na humildade, no orgulho, que eu não queria pedir oração. Um monte. Quer pedir ajuda, né? Um monte de coisa, Senhor. Então, assim, é a mais recente. Mas eu vi, assim, o Senhor atende realmente a oração. É que a gente pede umas coisas, assim, que o Senhor não vai dar pra gente. Né? A gente quer coisas naturais, talvez coisas espirituais, mas não é o propósito do Senhor. Então, a gente ora. Eu mesmo, né, lá em Caxias, todo mundo brinca comigo. Eu oro pro Senhor me mostrar minha esposa e tal, né? Pra gente poder fazer a obra, né? E eu oro assim, mas o Senhor nunca me deu a resposta, né? E daí o Senhor ministra, porque tem irmãos que o Senhor vai casar rápido, tem irmãos que o Senhor vai demorar e vai mostrar, né? Mas o irmão até compartilha comigo assim, irmão, tu precisa casar para ser quebrado, né? Porque o casamento não é nada mais do que a continuação da obra do Senhor na vida, né? Da gente. Então ali tem um vaso junto que vai te quebrar e tu vai ajudar a quebrar ele também, né? Mas a gente não gera trabalhar na vida dos irmãos, o Senhor proporciona essas coisas, né? Olha só, então vamos pedir, né, algo espiritual que o Senhor tanto quer de nós, porque um homem quebrado, ele produz muito para Deus, né? Ele flui o bom aroma, como diz na palavra do Senhor. Então, todos esses arranjos que o Senhor permite na nossa vida, está tudo sempre sob o controle de Deus, né? Ele sabe medir, limitar as ações do maligno, do inimigo, e tudo é com um fim proveitoso. Claro que naqueles momentos, né, a gente não pensa assim, a gente se revolta, enfim, a gente sofre, mas é no sofrimento que a gente encontra Deus. Felizmente ou infelizmente, mas é nesses momentos críticos da nossa vida que toda a força da nossa alma se esvai e a gente se humilha diante de Deus, e aí a gente tem aquele encontro, né, tão maravilhoso com Deus, assim como Jó teve, que ele chegou a dizer, né, agora eu sei que tu tem que ir na frente e eu só tenho que ir atrás, né, que agora eu estou te vendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou te enxergando dentro de mim, né? E que todos nós um dia possamos ter essa mesma realidade, não mais viver de ilusão, de sonhos, né, do que a gente imagina, mas que a gente possa viver na realidade espiritual. Então, irmão Emerson, sei que o irmão tem aí muitas coisas ainda para nos compartilhar, mas já se foi o nosso tempo, e que Deus possa cumprir a vontade dele na tua vida, né? Em nome de Jesus, né? De todos nós, e possamos seguir aí nessa vitória com Cristo, que com certeza o plano do Senhor é muito melhor que o nosso. Amém? Então, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu.
Um programa com entrevistas. Janela do Céu.